Vamos lendo e estudando. Versículo 1. E Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Então aqui nós vemos, no começo um pouco aqui, vamos ver a fidelidade de Deus, que sem dúvida Deus é fiel. Fiel que não tem como expressar, desde o início até o fim, toda a vida. E também vemos a fidelidade de Abraão também. No versículo 2 diz assim: diz, pois, Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem feito estéril. Rogo-te que tomes a minha serva, possivelmente tereis filhos dela. E atendeu Abraão ao dito de Sarai. Então declara aqui a impaciência e a incapacidade, porque não teve paciência de esperar, e a impaciência e a incredulidade que faz nós não esperar. Quando nós temos fé e esperança, então você espera. A carne, que foi agido pela carne, o eu, o homem, ele sempre cansa de esperar pela promessa de Deus, promessa divina. Note bem, isso em todo instante. A carne não tem paciência para esperar um sermão, por exemplo, de 1h30. 1 hora já cansa. Mas só que a carne, ela não tem paciência de esperar algo que é contra ela mesma. Mas a carne tem paciência de esperar até 2, 3, 4 horas num show, numa festa de piano. Ela tem paciência. A carne gosta. Ou a noite inteira. Porque eu, quando era novo na carne, eu ficava a noite inteira em baile. Dançava a noite inteira. Tocava sanfona quando pegava baile a noite inteira, até 4 horas da manhã, às 4 horas. Não ia mais porque tinha compromisso para chegar em casa e tirar leite. Tinha compromisso. Chegava em casa e ia. Olha o que a carne é. Será que para servir a Deus fazia isso? Não, ninguém faz. Então aqui nós vemos. Aí ele disse aqui, ó, ela disse: rogo-te, Sarai falando para Abraão, para o marido, rogo-te que tomes a minha serva. Então quer dizer, o caminho da fé está cheio de dignidade. E o caminho da incredulidade cheio de degração. A incredulidade, falta de fé, ela impede-se de receber as bênçãos de Deus. A incredulidade impede nós tomar posse ou usufruir da fé nas promessas de Deus. Nós devemos orar a Deus e esperar. A gente ora a Deus, o cristão, e já vai tomando a decisão. Não espera, dá um tempo. Agora, possivelmente, ela falou assim: possivelmente terei filhos dela. Então, cansado de esperar,
já não fixam os olhos na esperança de Deus. Nós devemos ficar firme em Deus, esperar em Deus. Se quer comprar algo, possuir ou fazer, ora a Deus, espera em Deus. Como diz o nosso amado irmão Félix, não põe o carro na frente dos bois. Mas sim, eles foram na escrava, que era egípcia. E atendeu Abraão ao dito de Sarai. Olha só a falha do homem. Aqui não veio de Abraão. E a falha do homem, atender o pedido da mulher. Nunca se esquece que o homem é o cabeça da mulher e o Senhor o cabeça do homem. Mas está ao contrário hoje, a mulher é o cabeça do marido, da casa. E biblicamente, hoje me estava conversando com um irmão aqui, membro da igreja, biblicamente, quem tem que trabalhar, buscar atrás do pão, correr, é o homem, é o marido. A mulher, ela é para ficar em casa. A mulher era ajudadora do marido, do esposo, de criar os filhos. Então, o que significa que o patriarca não prestava atenção à voz do Senhor? Ele falhou. Deveria prestar atenção na voz do Senhor, quando ele diz. Agora o versículo 13. E Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia. Depois de 10 anos que tinha habitado Abraão na terra de Canaã, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Olha bem o que a Bíblia diz aqui. Olha bem. Deu por mulher, não foi amante. Não é uma aventura. Os irmãos tudo conhecem bem isso. Aqui não tem festa. Não teve cartório. Não teve igreja. Tomou, depois de 10 anos que tinha habitado Abraão na terra de Canaã, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Olha, a epístola aos Gálatas declara que Sara e Agar representam os dois princípios da lei e da graça. Lá em Gálatas diz, isso está até hoje. Agar representa salvação por obras. Agora eu ia falar alto, eu ia falar com o irmão Paulo, isso eu apresentando tudo animado, falando alto. Depois ele fala baixo. Brincadeira, irmão Antônio. Quem mandou que eu fale isso para você corrigir é o Carlito. De que você vê ele, você acerta a conta com ele. Fala para o Antônio falar alto lá. Então ele diz que você fala muito, mas falar alto. Sara representa o quê? Salvação pela graça. Então, salvação pela graça, salvação pela fé. Estes princípios se opõem entre si, até hoje. Ismael nasce como resultado do planejamento da virtude do homem. Isaac nasce como resultado do planejamento da virtude de Deus. No nascimento de Ismael não tinha nada a ver com o espírito. É o nascimento da carne. Isto se refere ao nascimento de Isaac. O homem estava morto. Assim é hoje em dia. A salvação pelas obras depende totalmente da capacidade. Salvação das obras. Depende totalmente da capacidade do homem. E nunca se salva. Para produzir, quer salvar, então é da capacidade. O homem natural, o nascimento da carne,
Por exemplo, que Ismael nasceu primeiro, então vem dali, nascimento de Ismael, vindo de Adão. Então quer dizer que é pelas obras, ele nunca vai ser salvo. A salvação pela fé, e a fé depende da capacidade de Deus. A fé não depende da capacidade do homem. Totalmente de Deus para realizar-se. Sob a aliança, sob o convênio de Deus em Cristo Jesus, com o fim de salvar, perdoar o homem, sobre o convênio da graça, na morte de seu Filho na cruz e a ressurreição dentre os mortos para sempre, que foi o nosso Senhor Jesus fez para nos salvar. Então, final do versículo 13. Depois de 10 anos que tinha habitado Abraão na terra de Canaã, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Deus já tinha planejado produzir a Isaque, desde muito antes de tudo existir, muito antes de existir o mundo. Porque é Deus, é Ele que criou tudo. Como que Deus não tinha o propósito? Ele tinha o propósito de tudo isso. 4. E ele, quer dizer, Abraão, coabitou com Agar, a qual concebeu. E quando viu que tinha concebido, olhava com desprezo para sua senhora. Veja só, as duas. Sara, por enquanto não chamava Sara, ela não foi mudado o nome. Eu estou falando Abrão, não era Abraão ainda, a gente costumava falar Abraão, mas é Abrão e Sarai. Então coabitava todas as duas juntas. Agar é serva de Sarai. Mas veja só, ela fez este arranjo e depois ela arrependeu, porque a empregada, a serva, a escrava, quando viu que tinha concebido, que ela tinha ficado grávida, ela ficou toda, eu sou a dona da casa agora. Eu sou mãe do filho do meu patrão, do meu senhor. Ela se sentiu todo poderosa, né? E a patroa, a sua senhora, nada, era estéril. Então ela começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Não costumava falar senhora. Eu consultei hoje para saber, no hebraico, então a língua fala senhora. Depois foi mudando, português, senhora, é a mesma coisa. Então ela começou a atuar cruelmente com Sarai. Ela começou, já não queria mais ser mandada, ter ordem. Começou a desprezar. 5. Então Sarai disse a Abrão: a minha afronta seja sobre ti. Eu pus a minha serva em teu seio, e vendo ela agora que concebeu, me olha com desprezo. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha, irmãos, a história que nós vemos no comecinho do mundo. No começo do mundo, acontecendo isso. Então Abraão e Sara, eles acreditam que por seu plano engenhoso, o resultado é miséria. Eles já viram. E vemos hoje que quando nós planejamos algo sem o Deus estiver no plano, é miséria. Miséria na vida espiritual. E para o cristão, se a vida espiritual não for bem, talvez a vida carnal também. Miséria. Mas em seu plano nasce Ismael. Mas melhor seria para Abrão e para o mundo se nunca tivessem nascido. É desastroso
quando tem algum êxito os planos teimosos do homem, e sendo o próprio cristão. Quando o cristão ele é obstinado, quer dizer, ele fica cego nas escolhas, então ele pode ver que é um desastre quando o cristão toma uma decisão dessa. Por exemplo, num casamento, numa sociedade, um casamento errado, um namoro começa pelo namoro, e mais coisa. Quando o homem, um cristão, sai fora da trilha, do caminho espiritual, e olha para outra mulher, e cobiça, então isso é coisa de ímpio, e tomar outra mulher. Não é amante mais, é mulher, como o caso aqui. Aqui for combinado. Então levemos. Eu pus, então a Sarai falando, eu pus a minha serva em teu seio, e eu que pus. Não foi Abraão, o homem que traiu ela. Foi acordo, ela ficou com dó de Abraão. Falei, eu não vou poder dar um filho. Mas ela não esperava o que ia acontecer. E vendo ela agora que concebeu, me olha com desprezo. Pronto. Aí, agora fala, julgue o Senhor entre mim e ti. Sarai, se dá conta do seu engano, do seu prejuízo. Mas é muito tarde, já foi. Não tem como voltar atrás. As obras da carne, sem dúvida, sempre traz dissensão. As obras da carne sempre traz desacordo, desunião com o Espírito. As obras da carne. O prejuízo é grande. O arrependimento é tarde. Tem coisa que se arrepende, mas não tem jeito de se voltar atrás. Vai sofrer as consequências para sempre. Ao versículo 6. E respondeu Abraão a Sarai: eis aí a tua serva em tua mão, faz com ela o que bem te parecer. E como Sarai a afligia, ela fugiu de sua presença. Por enquanto, ela fugiu por conta dela, eles não puseram ela fora. Então, Abraão aqui falou para ela, ó, ela é tua serva. Diz aqui, ela está na tua mão. Faça dela o que você quiser. O que bem parecer que dá. E não ia envolver. Ela está te desprezando, ela está te humilhando, porque ela estava grávida, não tinha nascido ainda. Faz com ela o que... Aí então, como Sarai a afligia, começou a afligir ela, começou a tratar ela também. Ela desprezava, eu sou a dona da casa, eu sou a patroa. Então, ela fugiu da sua presença. Então, a Bíblia aqui não diz o que Sara fez, somente diz que Agar, sua serva egípcia, fugiu. Olha o versículo 7. E achou o anjo do Senhor junto em um bebedouro, no deserto, junto à fonte, que está no caminho de Sur. Parece que a outra fala num posto, aqui fala um bebedouro, né? Então, toda a evidência é que este anjo do Senhor, se prestam bem atenção, não é outro senão uma aparição pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. Depois, quando vai ler o versículo 10 e o versículo 13, a Bíblia mesmo fala. Muitos passam aqui e falam anjo, mas prestar bem atenção, não era o anjo que estava falando, um anjo sim. Era o Senhor pré-encarnado. O Senhor não tinha ainda encarnado Jesus, mas era o pré-encarnado. Ao versículo 8.
E lhe disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens tu e para onde vais? E ela respondeu: Fujo de diante de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e te ponha tal debaixo de suas mãos. Olha bem. E se ela não tivesse obedecido, ela obedeceu. Sem dúvida, ela teria morrido no deserto ou no mundo. Deserto quer dizer o mundo, hoje. Irmãos, quantos que estão fora do aprisco do Senhor, que estão no mundo, que o Senhor está pedindo para voltar, senão vai morrer no mundo. E tem muitas pessoas que não é cristão, vamos dizer assim, está no mundo. O Senhor está convidando: venha, porque senão vai morrer no mundo. Se ficar no mundo, morre. Morre condenado espiritualmente. Então muitos estão, então está convidando. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna para a tua senhora. Então hoje falamos assim, como hoje estivesse falando: o Senhor, toma para o teu senhor, volta para a tua casa, como o caso do filho pródigo. Volta. E ponha tal debaixo das suas mãos, humilha. Por que muito não volta para o Senhor? Não venha, porque não humilha, não quer humilhar. Olha o versículo 10. Disse-lhe também o anjo do Senhor. Olha bem, presta bem atenção, se o anjo tem poder para isso. Disse-lhe também o anjo do Senhor: multiplicarei tanto a tua linhagem, que não será contada por tão numerosa que será. Quem é que falou isso? Quem é que tem o poder, falou que ia multiplicar? É o Senhor, é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. O anjo não tem poder para ele multiplicar a linhagem. Anjo, é criatura de Deus. E Jesus é o Filho, Ele é unigênito, Ele é Deus. Olha bem, disse-lhe também o anjo do Senhor, está falando: multiplicarei tanto a tua linhagem, que a linhagem de Ismael, que não será contada tão numerosa que será. Então o Senhor não diz nada sobre a fé, porque não havia fé no coração de Agar, e muito menos que o Senhor saberia que nesse Ismael também não ia haver no coração dele a fé. Olha o 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás para luz um filho e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Quer dizer que a culpa de sua situação não era de Agar, a culpa da situação dela, mas sim de Abraão. Abraão e Sara, eles que foram culpados dessa. Ela não tinha culpa. Foi a Sara que deu ela por mulher ao marido, que pôs no seio. Quer dizer que Deus escuta, Deus ouviu. Ao versículo 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e as mãos de todos contra ele, e diante de todos seus irmãos habitará. Então estas predições descrevem perfeitamente, falando de Ismael, a descendência, o povo árabe,
Eles não podem conviver bem com ninguém no mundo, e nem sequer entre si. Eles guerreiam até hoje. Os descendentes de Ismael moram na presença de todos os seus irmãos. Quem é os seus irmãos? Israel, que é descendente de Isaac. Mas não pode submetê-los, e de fato nunca poderão. Eles não submetem os judeus, os israelitas, que são seus irmãos, moram perto, de frente, junto. Ainda fala que ele será homem, esse é um homem feroz, diferente de Isaac. De Isaac veio Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Então, nossa nova natureza é descendente de Isaac. O versículo 13 também vai falar. Então chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és... ela falando. Então chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és o Deus que me vê. Porque disse... Não olhei também aqui aquele que me vê? Então Agar, aqui ela reconheceu que o anjo era de fato o Senhor, porque ela falou assim: realmente o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Montão naquele tempo sempre falava isso nas orações, na oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele fala: tu és Deus que me vê. E Deus vê mesmo. Então, tu és Deus que me vê nessa situação. Porque diz: não olhei também aqui que me vê. Então Agar deu o nome ao Senhor, que a gente vai ver aqui no versículo 14, de Roi, o que significa: tu és um Deus que permites que lhes sejam tudo, e ela realmente tinha tido uma revelação maravilhosa, mas infelizmente a sua teimosia, sua obstinação sobrecarregava sua fé. Então ela, Agar, queria que seu filho Ismael fosse o herdeiro da promessa, mas não foi destinado, ele não foi o herdeiro da promessa. E sim, inclusive até ela iria até a tal ponto, como veremos, de tentar matar a Isaac. E eu mesmo, como todos que rejeitam a Cristo, está fazendo assim. Então, desta maneira, em outros sentidos, em outras palavras, outro significado. Versículo 14: pelo qual chamou aquele poço Beer Lahai Roi, eis que está entre Cades e Berede. Lahai Roi significa poço de Deus vivente que me vê. 15. E Agar deu à luz um filho, Abrão, e chamou Abrão o nome de seu filho que lhe dera Agar, Ismael. Então nós vemos aqui tudo comecinho. Ismael nasceu primeiro. E a nossa velha natureza que nasce primeiro. Todos nós nascemos com essa natureza de Ismael. Sem conversão, ninguém nasce salvo. Nascimento da carne. Então Agar, sem dúvida, ela relatava a Abrão todo o acontecido, colocou sob a autoridade de Sara. Ela contou tudo o que aconteceu com Abrão, que o anjo pareceu que era o Senhor, falando para ela voltasse, para ela humilhar-se para a sua senhora. E ela estava contando aqui, colocou sob a autoridade de Sara, se colocou. Como diz o nosso irmão lá, o irmão Félix: o que queres que eu faça? O que eu posso servi-lo? Como foi uma vez com um bandido, ladrão. O que eu posso servi-lo? Essa educação fina dele, né?
Então colocou sob a autoridade de Sara. Em outras palavras, o que eu posso servi-lo? E Abraão então foi cuidadoso em chamar o menino, como disse o Senhor que deu o nome de Ismael, o Senhor que deu o nome de Isaac. Não é eu, meu pai e minha mãe, põe o nome de Sebastião, mas Deus já sabia antes da fundação do mundo que o meu nome ia ser esse, cada um de nós. Penso eu assim, não estou lá para ver, não estava lá, mas a gente sabe que Deus, tudo que acontece é sob a permissão de Deus. Então o seu primeiro filho, que ainda, o filho da promessa, que era Isaac, nasceria mais tarde do ventre de Sara. Então Sara, vendo aquilo que Abraão queria um filho, o que ela fez? Ela planejou para a sua serva. Falou, vai e deita com ela. Fez esse arranjo, quem sabe ela te dava um filho, fica grávida, porque ela diria que ela não ficava, ela via. E a idade avançada, ele também. E deu, e teve. Olha o 16. E era Abraão da idade de 86 anos, imagina. 86 anos, Abraão. Quando Agar deu à luz a Ismael. Então Abraão ainda teria que esperar 14 anos antes que se cumprisse a promessa. Deus prolongou o período de espera para que realizasse a promessa que ele tinha feito a Abraão com Sara. Então agora entra no capítulo 17, a revelação. E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não fiz a conta, 86 com 14, 6, 7, 8, 9, 10. E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo, Deus não precisa de pedir ordem a ninguém. Deus é Deus, Deus poderoso. Uns 13 anos tinha passado desde a última revelação. Então ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Anda diante de mim e ser perfeito. Ele falou assim para Abraão. Deus, ele é todo poderoso, ele pode em todas as coisas, mas temos que andar nos caminhos dele e procurar ser perfeito, ser maduro, ter fé, confiar nas promessas, ter esperança que ele realiza, se ele quiser, não deve vacilar. Ele falou para Abraão, como dizendo assim, não vacila mais, como tinha feito com a situação de Agar. Vacilou, não esperou. Então ele está falando para nós. Se fosse usar o sistema dos outros pregadores, ele está falando hoje, não vacila. Não vacila. Como eu fiz na situação. Se nós vacilamos muito até hoje, está nos dias passados, procuramos vacilar menos, porque vacilar nós vamos. Mas que tem que descansar no Deus Todo-Poderoso. Temos que descansar, temos que confiar, como a criança faz no braço da mãe, das mães, descansa. Uma criança não sabe o perigo que está correndo. Você manda uma criança pular de cima, pula, confia nos braços dos pais, né? O Senhor está dizendo ao patriarca que ele leva a cabo o que ele prometeu. Anda diante de mim e ser perfeito. Então, quer dizer, descansar
em Deus, quem somente é capaz de conduzir o que Ele prometeu. Por isso nós quisemos descansar nas mãos de Deus. Mas para descansar nas mãos de Deus, primeiro tem que ser filho. O mundo não descansa nas mãos de Deus. O ímpio não descansa nas mãos de Deus. Pelo contrário, ele está sofrendo nas mãos de Satanás, do inimigo de Deus. Para descansar nas mãos do Senhor, está debaixo do poder de Deus, é ter Ele, é ter Jesus no coração. Ó 2: e porei o meu pacto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então que o Senhor agora renova o convênio com Abraão, quanto à promessa feita anteriormente. Ele renova, não vacila mais, descansa, confia, tem fé. Então eu porei o meu pacto, o meu convênio, o meu acordo. Vamos fazer uma aliança contigo. Entre mim, Deus fala, entre mim e ti. E te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto com 3. E falou Deus com ele, dizendo: eis aqui eu estabeleço o meu pacto contigo. Serás pai de muitas nações. Esse é o pacto que fez. Então, o poder de Deus foi tão grande que o patriarca caiu. Ou ele o fez como resultado de reverência. Ou ele caiu, ou ele fez isso como fosse caiu de joelho, reverenciar a Deus, respeito a Deus, símbolo de humilhação. Nós às vezes temos que cair de joelho, joelhar, não precisa ser fisicamente, espiritualmente, humilhar perante Deus, como resultado de referência, reverenciar a Ele, adorá-lo, o que provavelmente Abraão o adorou. Ele falou: eis aqui o Senhor falando, eu estabeleço o meu pacto, a minha aliança. Acho que de vocês fala aliança, quer dizer o Novo Testamento, aliança, um acordo contigo. Serás pai de muitas nações. E assim era. Veja só a promessa de Deus para este homem. Nós estamos aqui hoje. Foi esta promessa, esse pacto que Deus fez com Abraão. Que no fim veio Jesus Cristo, nasceu Isaac. Dali veio a descendência. Foi multiplicando. Estamos nós aqui hoje. Ao versículo 5: e não se chamará mais o teu nome Abrão, olha bem, mas sim será o teu nome Abraão, porque te pus por pai de muitas nações, muitas gentes, que significa Abraão, pai exaltado, pai de multidões. Abraão caiu, mas depois ele foi exaltado, porque ele não confiou. Abraão ouviu o conselho da mulher. E nós às vezes, algumas vezes, ou sempre, eu não sei, falhamos como ouvimos o conselho das mulheres. A mulher ajudadora, a mulher não deve certas coisas por ordem no marido. Ela pode dar um conselho, às vezes até o homem pedir, mas mandar no marido, a mulher mandar no pastor. Imagina um pastor governando a igreja pela mulher. Eu conheço isso, já sei. Você tem cuidado com isso.
Quem vai prestar conta diante de Deus sobre isso é o homem. A gente não deve ser carrasco também, tudo, não contar nada para a mulher. Mas ter união. E a mulher ela deve orar pelo marido. Se é uma crente, ora em favor do marido e da mulher. Ou seja, e te multiplicarei imensamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Que conversa bonita. Imagina Deus com Abraão conversando com o homem lá naquela antiguidade, bem antes de vir de todos. Não tinha os apóstolos, não tinha apóstolo Paulo, estudamos tanto o Novo Testamento, não tinha Isaías, Elias, não tinha Jacó ainda, aqui não tinha Isaac ainda. Ele estava dizendo ao patriarca, Deus, como você disse, que ele era capaz, não importando qual fosse a necessidade. Então, para o cristão ter vitória e ter fé, ele não pode e não deve importar com a necessidade, com as dificuldades, porque isso é tudo falta de fé, confiar em Deus. Se Deus disse que aquele que crê no Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna, por que vão duvidar? Ninguém pode dizer que está salvo hoje. Se Abraão duvidasse aqui, o que aconteceria? Tem que ter fé, irmãos. Graças a Deus, aqueles que já chegaram à fé. Graças a Deus, aqueles que chegaram, que sabem entender, eu estou salvo. Se eu morrer hoje, eu vou morar com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou conhecer Abraão, vou morar junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. E quem não aceitar Jesus vai morar com quem? Vai morar com Deus? Vai conhecer Jesus? Vai morar junto com o inimigo, com Satanás, os demônios, os anjos caídos. Quem morrer sem Cristo vai morar junto e viver a eternidade. É duro dizer isso. É duro. Vai viver separado de Deus. Lá não vai divertir, gozar da vida que goza aqui não. Feliz o homem que aceita Jesus. A pessoa, o indivíduo que aceita Jesus enquanto é vivo. Ele vai escapar disso para sempre, a vida eterna. Se ele partir sem Cristo, ele não vai viver com nosso Senhor. Ao certo, estabelecerei o meu convênio entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por convênio perpétuo, para ser o teu Deus e para a tua descendência depois de ti. Significa que este convênio é válido até neste momento e de fato sempre será. Sempre será. Muitos deveriam saber disso. Muitos. Para ser o teu Deus e para a tua descendência depois de ti. Este convênio está engrenado com a justificação pela fé. Se não for pela fé, está fora deste convênio. Não tem hoje o convênio de saúde? Tem um convênio. Se a gente não tiver um convênio de saúde, está difícil. Se não tiver um convênio com funeral, está difícil. Mas e o convênio da alma com Deus, o espiritual? Está engrenado com a justificação pela fé. O que significa que agora é uma parte do novo convênio, que se refere também como o convênio perpétuo, Hebreus 13, 20. Perpétuo quer dizer eternamente.
Então Deus fez esse convênio. Devia nascer Isaac, depois vinha Jesus Cristo. Jesus Cristo ia ser crucificado. Jesus Cristo ia morrer na cruz, ia ressuscitar. E a promessa que quem crê nele tem a vida, a salvação perpétua, salvo para sempre. Ó 8: e darei a ti para a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em herdade perpétua, e ser-lhe-ei o seu nome, e ser-lhe-ei o seu Deus. Os judeus que tinham invalidado a sua posse por meio da rebelião contra Deus, especialmente por sua rejeição a Jesus Cristo. E tem mais, o convênio ainda permanece, e florescerá na idade do reino vindouro, que um dia vai acontecer, o que está muito próximo de acontecer. Porque ele pode ser amanhã, ou pode ser essa noite. Se você partir, e partir com Cristo, você já está próximo. Você vai, nós vamos em espírito morar com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no meu tempo passar. Aí depois, quando Jesus vir a este mundo, se nós estivermos lá, irmãos, morrer, que com certeza vamos estar lá, nós vamos vir junto com o Salvador, com quem veio a primeira vez, nos salvou da condenação. Ele nos salvou e nós aceitamos. Aí nós vamos vir junto com Cristo, buscar os nossos corpos onde estiver, e corpo glorificado, e nós vamos ressuscitar primeiro dos que estiver vivos. Vou falar nós, porque nós provavelmente não vamos estar no final da vinda de Cristo. Nós vamos vir junto com Ele. Isso com certeza. Porque não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Então, imagina só, nós estivermos lá, vendo, e nós estivermos lá, e aqueles que não estiverem lá, vai estar do outro lado, longe de lá, vai estar sofrendo, enquanto nós cristãos em gozo, em paz, reinando com Cristo, morando lá com Jesus, e o nosso corpo guardado na terra. E os outros, com o corpo na terra, no mesmo lugar junto com nós estivermos, o nosso corpo vai estar no corpo do ímpio, mas a alma tão bem longe uma da outra. Então, na eternidade, longe e sem Cristo. Então, vamos ficar com essas palavras. Aceita Jesus, aceita Ele, atende um chamado dele, sai do mundo, volta, vem para Cristo, está perdido, volta para a casa do Senhor. Amém? Ore, irmão José Vicente, para terminar.